O que é o mercado de ações? Para a vasta maioria, a imagem que vem à mente é a de um cassino global, um frenesi digital de números verdes e vermelhos, onde fortunas são feitas e perdidas no piscar de um olho. Para uma minoria mais acadêmica, é um mecanismo sublime de alocação de capital, uma máquina quase perfeita que direciona os recursos da sociedade para seus usos mais produtivos. Este roteiro propõe uma terceira visão, uma visão mais primal, mais biológica. Imagine o mercado de ações não como uma máquina ou um cassino, mas como um vasto e complexo ecossistema. Um sistema adaptativo, pulsante, governado não por lógica fria ou puro acaso, mas por duas das emoções mais antigas e poderosas que moldaram a evolução da vida na Terra: o medo e a ganância. É a biologia da sobrevivência, projetada em um gráfico de preços. Nossa exploração hoje nos levará às profundezas deste ecossistema. Começaremos dissecando sua função fundamental, o coração mecânico que bombeia o capital através das veias do capitalismo. Mas rapidamente descobriremos como essa função racional é constantemente distorcida, corrompida e, por vezes, completamente dominada pelo comportamento de seus habitantes, nós. Através de uma jornada pela psicologia, neurociência e pela própria história financeira, visualizaremos o mercado não como uma entidade singular, mas como um enxame de milhões de mentes, cada uma com seus próprios vieses, esperanças e terrores, todas tentando antecipar as ações umas das outras, em um jogo de complexidade infinita. Investigaremos como nosso cérebro, um órgão magnificamente projetado para garantir nossa sobrevivência na savana africana, está fundamentalmente mal equipado para navegar na abstração probabilística dos mercados financeiros. Enfrentaremos a visão nihilista de que toda tentativa de prever esse caos é fútil, um mero exercício de sorte. Mas a partir desse nihilismo, encontraremos um otimismo surpreendente. É precisamente na irracionalidade humana, nas falhas do sistema, que a verdadeira oportunidade reside. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro, é uma história sobre a condição humana, sobre como nossa engenhosidade criou um sistema de complexidade inimaginável, apenas para que ele fosse governado por nossos instintos mais primitivos. A batalha final, como veremos, não é contra o mercado, é contra nós mesmos. Para entender o ecossistema, precisamos primeiro dissecar a máquina em seu estado ideal, em sua concepção mais pura. Em sua essência, a função do mercado de ações é elegantemente simples. Ele conecta dois grupos. De um lado, temos as empresas, entidades que precisam de capital para crescer, para inovar, para construir fábricas, contratar funcionários e desenvolver novas tecnologias. De outro lado, temos indivíduos e instituições, pessoas, fundos de pensão, seguradoras, que têm capital excedente e buscam um retorno sobre esse capital, um rendimento que supere a inflação e construa riqueza ao longo do tempo. O mercado de ações é a ponte que une esses dois grupos. Quando uma empresa decide abrir seu capital, ela realiza uma oferta pública inicial, ou IPO. Nesse momento, ela vende pequenas frações de si mesma, chamadas de ações, ao público. Cada ação representa uma pequena parcela de propriedade daquela empresa. Se você compra uma ação da empresa X, você não está apenas comprando um código em uma tela. Você se torna, legalmente, um dos donos da empresa X. Você tem direito a uma parte de seus lucros e, em muitos casos, a um voto em suas decisões corporativas. Este é o chamado mercado primário, onde o capital flui diretamente dos investidores para a empresa, financiando seu crescimento. Mas o que acontece depois do IPO? É aqui que entra o mercado secundário, as bolsas de valores que conhecemos, como a de Nova York ou a B3 no Brasil. Neste mercado, os investidores compram e vendem ações entre si. A empresa original não recebe mais dinheiro diretamente dessas transações. Então, qual a sua função? A liquidez. O mercado secundário garante que um investidor que comprou ações no IPO possa vendê-las a qualquer momento para outra pessoa que deseje comprá-las. Sem essa liquidez, poucos estariam dispostos a imobilizar seu capital em uma empresa por tempo indeterminado. É essa capacidade de entrar e sair de um investimento que tornam todo o sistema viável.
Nesta visão idealizada, o preço de uma ação reflete o consenso de milhões de participantes sobre o valor futuro daquela empresa. Se a empresa inova, aumenta seus lucros e expande sua participação de mercado, mais pessoas quererão ser suas donas. A demanda por suas ações aumenta e seu preço sobe. Se a empresa comete erros, perde competitividade ou enfrenta um escândalo, os investidores venderão suas ações e o preço cairá. É um mecanismo de feedback, um sistema de votação contínuo e ponderado pelo dinheiro, que recompensa o sucesso e pune o fracasso. É, em teoria, o motor do progresso capitalista, garantindo que o capital da sociedade flua para as mãos mais competentes. É uma máquina lógica, eficiente e, acima de tudo, racional. Ou, pelo menos, esta é a teoria. Essa máquina perfeitamente lógica não opera no vácuo. Ela é operada por nós. E é aqui que o fantasma entra na engrenagem. A realidade do mercado é que o preço de uma ação não reflete apenas os fundamentos de uma empresa. Ele reflete o que as pessoas pensam sobre os fundamentos da empresa. E mais importante ainda, reflete o que as pessoas pensam que outras pessoas pensarão sobre os fundamentos da empresa no futuro. Isso nos leva a uma das analogias mais brilhantes da história da economia, proposta por John Maynard Keynes em 1936, o concurso de beleza. Keynes imaginou um concurso de jornal onde os participantes não deveriam escolher o rosto que eles pessoalmente achavam mais bonito. Em vez disso, para ganhar, eles deveriam escolher o rosto que eles achavam que a maioria dos outros participantes escolheria como o mais bonito. O jogo muda completamente. Não é mais um julgamento de valor intrínseco, mas um exercício de adivinhar a psicologia da multidão. Keynes argumentou que o investimento profissional em ações é exatamente assim. O objetivo de muitos não é comprar ações de uma empresa que eles acreditam ser a melhor, mas sim comprar ações da empresa que eles acreditam que outros investidores irão querer comprar no futuro, elevando seu preço. Essa dinâmica cria ciclos de feedback autorreforçadores, as verdadeiras forças motrizes do ecossistema do mercado. Quando um grupo de investidores otimistas começa a comprar uma ação, seu preço sobe. Essa alta de preço atrai a atenção de outros, que veem o movimento e pensam: algo bom deve estar acontecendo ali, e eles também compram, empurrando o preço ainda mais para cima. A mídia começa a noticiar a ação quente. O otimismo gera mais otimismo. Isso é um ciclo de feedback positivo, a força por trás da ganância que infla as bolhas financeiras. O preço se descola completamente do valor fundamental da empresa e passa a ser movido puramente pela expectativa de que continuará a subir. Vimos isso repetidas vezes ao longo da história. Na mania das tulipas na Holanda do século XVII, onde um único bulbo de tulipa chegou a valer mais do que uma casa. Na bolha da internet no final dos anos 90, onde empresas sem lucro e por vezes sem receita eram avaliadas em bilhões de dólares, baseadas apenas na promessa de um futuro digital. Em ambos os casos, a lógica foi suspensa e a ganância coletiva assumiu o controle. O reverso, é claro, também é verdadeiro. Quando o sentimento muda, o ciclo se inverte. Uma notícia ruim, um resultado decepcionante e alguns investidores decidem vender. A queda no preço assusta outros, que temem perdas maiores e também vendem. A venda gera mais venda. O pessimismo alimenta mais pessimismo. É o ciclo de feedback negativo, a manifestação do medo que causa os crashes de mercado. O pânico se espalha como um vírus, e os preços podem despencar muito abaixo do valor real da empresa, enquanto todos correm para a saída ao mesmo tempo. O crash de 1929, a segunda-feira negra de 1987, a crise financeira de 2008, todos são exemplos aterrorizantes do poder destrutivo do medo coletivo. O mercado, portanto, deixa de ser uma máquina de pesar o valor e se torna um termômetro da emoção humana em massa.
Para compreender a profundidade dessa irracionalidade, precisamos descer ao nível do hardware, o cérebro humano. Um órgão com cerca de 1,5 kg, forjado ao longo de milhões de anos em um ambiente de escassez e perigo físico imediato. Nossos circuitos neurais são otimizados para tomar decisões rápidas de vida ou morte, lutar ou fugir de um predador, buscar alimentos ricos em calorias, formar alianças sociais. Esses mesmos circuitos, no entanto, são agora forçados a tomar decisões em um ambiente para o qual não foram desenhados, o mundo abstrato, probabilístico e repleto de dados dos mercados financeiros. E os resultados são, previsivelmente, desastrosos. Vamos analisar a ganância. Quando vemos o preço de uma ação que possuímos subir, ou quando antecipamos um grande lucro, nosso cérebro ativa uma região profunda chamada núcleo accumbens. Este é o centro do sistema de recompensa. Ele libera um neurotransmissor poderoso, a dopamina, que é frequentemente chamada de molécula do prazer, mas isso é uma simplificação. Estudos de neuroimagem mostram que a dopamina está mais associada à antecipação da recompensa do que à recompensa em si. É o neurotransmissor da motivação, do desejo, da busca. Em um mercado em alta, cada pequeno ganho, cada notícia positiva gera uma nova onda de dopamina, criando um estado de euforia e otimismo. Esse banho químico em nosso cérebro tem um efeito colateral perigoso. Ele suprime a atividade do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional, pelo planejamento de longo prazo e pela avaliação de riscos. Literalmente, a ganância nos torna menos inteligentes e cegos ao perigo. Começamos a acreditar que somos invencíveis, que o mercado só pode subir e tomamos riscos cada vez maiores em busca da próxima dose de dopamina. Agora, o medo. Quando o mercado começa a cair e vemos o valor de nossos investimentos diminuir, outra parte muito mais antiga de nosso cérebro assume o controle, a amígdala. A amígdala é o nosso detector de ameaças, o centro do medo e da resposta de lutar ou fugir. Ela não distingue entre a ameaça de um tigre dentes de sabre e a ameaça de um gráfico de ações em queda livre. Para a amígdala, perigo é perigo. Ela inunda nosso sistema com hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, e, assim como a dopamina, ela também sequestra o córtex pré-frontal. O pensamento racional é desligado. O único instinto é sobreviver, e no mercado, sobreviver significa vender. Vender a qualquer preço, apenas para estancar a dor da perda. Essa dor é amplificada por um viés cognitivo fundamental descoberto pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, a aversão à perda. Suas pesquisas demonstraram conclusivamente que, para a maioria dos seres humanos, a dor psicológica de perder R$100 é cerca de 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar os mesmos R$100. Nosso cérebro está programado para evitar perdas a todo custo. É por isso que o mercado em queda parece muito mais rápido e violento do que o mercado em alta. A ganância constrói a bolha degrau por degrau. O medo destrói tudo em um instante. Nosso cérebro primata, perfeitamente adaptado para nos manter vivos na natureza, nos transforma nos piores inimigos de nós mesmos no ecossistema financeiro. Compramos na euforia do topo e vendemos no pânico do fundo. A estratégia é exatamente oposta à racional. Essa aparente aleatoriedade, essa loucura das multidões impulsionada por neuroquímica primitiva, levou a uma das ideias mais poderosas e, de certa forma, nihilistas da economia moderna, a hipótese do mercado eficiente, ou HME. Popularizada pelo economista Eugene Fama, a HME postula em sua forma mais forte que os preços das ações já refletem, a todo momento, todas as informações publicamente disponíveis. Tudo. Relatórios de lucros, notícias econômicas, tendências da indústria, até mesmo o sentimento geral do mercado. Tudo já está precificado. A implicação dessa hipótese é profunda e perturbadora. Se toda a informação já está refletida no preço, então não há como obter uma vantagem. Qualquer análise que você fizer, qualquer gráfico que você estude, qualquer notícia que você leia, já é conhecimento comum e, portanto, inútil para prever o futuro. Os movimentos futuros dos preços seriam, portanto, aleatórios,
respondendo apenas a informações novas e imprevisíveis. Nesse cenário, tentar vencer o mercado, ou seja, obter retornos consistentemente acima da média, seria uma tarefa impossível. Um jogo de pura sorte. Seríamos todos como a famosa metáfora, macacos atirando dardos em uma lista de ações. Ocasionalmente, um macaco pode ter um desempenho espetacular, mas seria apenas o acaso estatístico. Essa é a verdade nihilista. O esforço é fútil, a análise é uma ilusão, e o mercado é um passeio aleatório que não pode ser superado. No entanto, é aqui que nossa jornada encontra uma reviravolta otimista. A própria existência das bolhas e dos crashes, os próprios ciclos de medo e ganância que acabamos de explorar, são a prova mais contundente de que a hipótese do mercado eficiente não pode estar completamente correta. Um mercado perfeitamente racional e eficiente não produziria a mania das tulipas, ou a bolha.com. Os preços não se descolariam tão violentamente do valor fundamental. A falha na HME é precisamente o fantasma na máquina, o ser humano. O mercado não é perfeitamente eficiente porque seus participantes não são perfeitamente racionais. Somos movidos por dopamina e cortisol, por euforia e pânico, por vieses cognitivos e instintos de rebanho. E essa irracionalidade, embora muitas vezes aleatória, também pode ser previsível. É o campo de estudo da economia comportamental. É nesta ineficiência, nessa lacuna entre preço e valor criada pela emoção humana, que a oportunidade para o investidor disciplinado e verdadeiramente racional reside. A existência de investidores como Warren Buffett e Charlie Munger, que superaram consistentemente o mercado por décadas, não é um acaso estatístico. É a prova viva de que o mercado pode ser vencido. E qual é a filosofia deles? É a antítese da psicologia da multidão. Como Buffett famosamente disse, seja medroso quando os outros são gananciosos, e seja ganancioso quando os outros são medrosos. Em outras palavras, eles exploram as ineficiências criadas pelo ecossistema do medo e da ganância. Eles compram empresas excelentes quando o pânico do mercado as torna baratas, e evitam ou vendem ativos quando a euforia da multidão os torna absurdamente caros. Eles não tentam prever os movimentos de curto prazo do enxame. Em vez disso, eles analisam o valor fundamental de uma empresa e esperam pacientemente que a irracionalidade do mercado lhes ofereça um preço de compra atrativo. O otimismo, portanto, não vem de acreditar que podemos prever o caos, mas de entender que o caos cria oportunidades para a razão prevalecer a longo prazo. Chegamos então ao final de nossa jornada. O que descobrimos? Que o mercado de ações é muito mais do que um gráfico de preços piscando em uma tela. Ele não é uma máquina fria, nem um cassino aleatório. Ele é um espelho. Um espelho que reflete a dualidade da condição humana. Ele reflete nossa incrível engenhosidade, nossa capacidade de cooperar, inovar e construir um progresso notável ao longo do tempo. Mas também reflete, com uma clareza brutal, nossos medos mais profundos, nossos desejos mais primitivos e nossa tendência à histeria coletiva. Entender o mercado, portanto, não é apenas uma questão de dominar finanças e economia. É uma jornada pelo labirinto da psicologia, da sociologia e da biologia evolutiva. É reconhecer que por trás de cada transação existe uma mente humana, com todo o seu brilhantismo e todas as suas falhas. Para navegar neste ecossistema complexo e muitas vezes traiçoeiro, analisar balanços e fluxos de caixa é necessário, mas não suficiente. É preciso, antes e acima de tudo, entender a si mesmo. É preciso reconhecer os gatilhos de dopamina que nos impelem à ganância e os alarmes da amígdala que nos arrastam para o pânico. A verdadeira habilidade do investidor não está em prever o futuro, uma tarefa impossível. Está em construir um sistema, uma filosofia e uma disciplina que o protejam de seu pior inimigo, ele mesmo. É a capacidade de permanecer racional quando todos ao redor estão enlouquecendo. É a humildade de saber que não se sabe e a paciência para agir apenas quando as probabilidades estão esmagadoramente a seu favor. O grande ecossistema do medo e da ganância continuará a pulsar, com seus ciclos de expansão e contração, de euforia e desespero.
é a natureza do sistema, porque é a nossa natureza. A batalha final não é travada na bolsa de valores. Ela é travada no espaço silencioso entre o estímulo e a resposta, dentro de nossas próprias mentes. E vencê-la não garante apenas o sucesso financeiro, garante algo muito mais valioso: o autodomínio.